essa gravação. Boa tarde a todos os membros do CGTIC. Essa é a nossa primeira reunião ordinária do Comitê Gestor, né, de Tecnologia da Informação e Comunicação de 2023, na data de hoje, 25 de setembro de 2023, às 14 horas. Né, temos 5 pontos de pauta a serem discutidos. Aí, o nosso primeiro ponto de pauta são os informes. Eu pergunto se alguém tem algum informe. Pode se manifestar pelo chat, que eu passo a palavra. Não? Então, tem alguns informes aqui que eu queria passar para vocês. O primeiro sobre a atualização do SIG. Né? No início do ano, nós fizemos a atualização do SIG e migramos para a nuvem todos os dados. Acho que todos perceberam que tivemos aí um ganho de desempenho e de estabilidade no sistema. Né? Ao longo desses meses, nós fomos corrigindo alguns erros, ainda estamos corrigindo alguns erros, mas já também estamos passando por uma fase de consolidação, de ampliação do uso do SIG. Tanto é que a gente está agora no momento de renovação do acordo de cooperação técnica com a FRN e nós estamos contratando o apoio negocial. A intenção dessa contratação é justamente esse apoio para nos auxiliar a tirar dúvidas de como funcionam os módulos para que as unidades possam utilizar módulos que ainda não estão sendo usados, né? Então, também a gente acabou de liberar um novo subsistema do SIG, não sei se todos sabem, que é o SIG Eleição, né? Então, a gente fez até a primeira eleição, que foi o dos representantes dos técnicos administrativos no Consune. Quem já usou o sistema já viu que ele é muito parecido com a urna eletrônica, então é um sistema auditável que está sendo usado até para eleições de reitores em outras universidades. Então, a gente também já passou a usar o SIG Eleição. Né? E além da migração do SIG, a gente também já migrou outros sistemas para a nuvem, como o Caju. Vocês viram esses dias que a gente fez uma manutenção, foi para fazer essa migração para a nuvem, né? E o próximo vai ser o Moodle. Então, com o passar do tempo, a gente está levando os nossos principais sistemas já para a nuvem. Certo? Esse era o nosso primeiro informe. O segundo que eu queria falar é sobre o plano de transformação digital, né, que a gente já tinha aprovado no ano passado, então eu queria passar aí qual é o estado atual do nosso plano. Em março, nós entregamos tudo que foi pactuado com a Secretaria de Governo Digital até a data de março. Então, vou até falar quais foram os serviços que nós entregamos, que foi participar de processo seletivo para curso de pós-graduação, tanto lato sensu quanto estricto, matricular-se em ações de extensão, emitir certificados de participação em ações de extensão, matricular-se em curso de graduação. Aí, esses já foram entregues. E nós estamos finalizando, até dezembro de 2023, a funcionalidade do diploma digital. Certo? E já pactuamos com o governo para março do ano que vem a entrega da emissão de diploma digital para pós-graduação, stricto sensu. Certo? Então, isso que eles estão chamando de plano de transformação digital 2.0. Então, a gente está caminhando aí com o nosso plano, nessa evolução. E o meu último informe é sobre a reforma da nossa sala técnica, lá que a gente chama de data center, né? Já está caminhando muito bem, já fizeram a reforma nas paredes, já está até pintado, o gerador já chegou, então agora vai entrar na fase de instalação do quadro elétrico, instalação do gerador, para a gente fazer também a parte lógica de todo o prédio. Então, a gente acha que no ano que vem, no início do ano, a gente consegue fazer essa mudança já dos nossos equipamentos para a nova sala, com gerador no break, até que, enfim, a gente conseguiu essa evolução, né? Muitos anos sem o gerador. Então, esses são os meus informes. Se não tiver mais nenhum informe, então eu vou passar para o segundo ponto de pauta, que é a apreciação da ata da 4ª reunião ordinária do CGTIC, de 30 de novembro de 2022. Então, a secretária Beatriz encaminhou a ata pelo convite por e-mail. Gostaria de saber se tem mais alguma contribuição.
Se tiver alguma contribuição, alguma correção, podem se manifestar. Não, não havendo manifestações, então eu passo para o regime de votação. Os que aprovam a ata permaneçam como estão, votos contra e abstenções se manifestem pelo chat. A ata, então, foi aprovada por unanimidade. Próximo ponto de pauta é revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC, 2022-2024. Né, nós temos duas demandas que foram solicitadas para acrescentar ao PDTIC. A primeira é do campo do Centro Multidisciplinar de Barra, em relação à implantação de um sistema que chama Rede CAP, é um sistema de coleta de dados para a área de pesquisa, né? Então, é um sistema um pouco mais complexo, ele exige que seja implantado em um servidor, né? Então, a gente trouxe aqui para o CGTIC para aprovar. E o outro sistema também, que daí é uma solicitação da PROTIC, que é a implantação de um sistema para o PGD. Então, todos sabem, o Programa de Gestão e Desempenho foi aprovado, né? Já tem uma comissão que está iniciando a implantação do PGD e nós, em algum momento, vamos ter que implantar um sistema, né, para fazer o controle. Então, tem essas duas demandas. Só informando que para esse ano não temos mais condições de fazer essas implantações, porque estamos aí com outras ações já no nosso cronograma. Então, de qualquer maneira, esses sistemas vão passar para o ano que vem, vai entrar no cronograma assim que possível. Rangel está até aqui na sala, que é da área de sistemas, que é coordenador de sistemas, que ele pode até esclarecer melhor aí o nosso cronograma para esse ano. Mas, de qualquer maneira, são sistemas que vão ser implantados a partir do ano que vem. Então, a discussão realmente é só se a gente aprova a inclusão como mais uma ação, mais duas ações, na verdade, para serem incluídas no PDTIC para o ano que vem. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vou passar para o regime de votação. Os que aprovam a inclusão dessas duas novas ações no PDTIC 2022-2024 permaneçam como estão. Votos contra e abstenções se manifestem pelo chat. Jaqueline. Oi, Vanessa, é porque eu estava me confundindo nos botões aqui, não consegui colocar em. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras presentes. Eu gostaria só de uma informação. Esse software ou programa de Barra, ele é para pesquisa, mas ele é algo que pode ser utilizado por vários centros ou é exclusivo para algum campo estratégico lá de Barra? A gente não pesquisou sobre isso, Jaqueline, se ele é específico para a área de agronomia ou se ele pode ser usado. O professor só falou que é para tratamento de dados, que ele vai coletar e colocar. Eu imagino que possa até ser usado para outros, não sei se o professor Alan sabe? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu também não conhecia o sistema, eu acabei, estou aqui pesquisando para saber o que é. Mas de fato parece que pode ser algo geral, né? Parece que é uma rede internacional de dados, de pesquisa, de compartilhamento de dados e busca de dados. Então, aparentemente a necessidade de Barra ela pode ser expandida para todos os outros centros também, para o FOB como um todo. Isso. O que a gente pesquisou realmente foi que é um software gratuito, né? Então a gente pode baixar. Ele ele fez até o contato, foi o professor Jairo, ele já fez o contato com a empresa, já tem até a autorização para instalação, apesar de ser gratuito, ele também entrou em contato, tem autorização para a gente utilizar. A dificuldade realmente, Jaqueline, foi que a gente precisa ter um tempo, né, dentro do nosso cronograma para instalar, porque é um sistema de servidor. Então, instala no servidor, tem que disponibilizar o serviço web, então é um tempo que leva da equipe. Passo para você. Não, então, sabendo que é gratuito também já é um alívio, porque eu pensei justamente porque se ele fosse um software que pudesse ser utilizado por mais de uma unidade, e aí ele tivesse um custo, talvez esse custo poderia ser absorvido de forma institucional e não apenas por um campo
um campo só, né? Então, eu acredito que na hora que estiver fazendo os estudos para fazer a liberação, talvez já seja interessante verificar essa possibilidade de disponibilizar para mais unidades. Mas aí, ele já sendo gratuito, já é um alívio nesse sentido. Obrigado pelas informações. Então, vou retomar aqui o regime de votação, né, que eu nem deveria ter saído. Mas voltando, então, ao regime de votação. Os que aprovam a inclusão das duas ações no PDTIC 2022-2024 permaneçam como estão. Votos contra e abstenções se manifestem pelo chat. Então, as inclusões foram aprovadas por unanimidade. O próximo ponto de pauta é a constituição de comissão para elaborar estudo técnico preliminar sobre outsourcing de impressão. Então, ano que vem, nós temos o encerramento do contrato atual de outsourcing de impressão, em setembro. Então, agora a gente já está começando a discutir, né, como vai ser esse novo contrato, e estamos precisando da colaboração de mais setores para a gente definir algumas diretrizes. Deixa eu só, antes de passar assim, fazer uma contextualização de como é o nosso contrato atual, né? Nesse contrato nós temos 25 impressoras. Então, nós temos impressoras branco e preto de menor porte, impressoras branco e preto de maior porte, e temos impressoras coloridas e 2 impressoras que são para folhas A3, né? Coloridas e maiores. Dessas 25 impressoras, os campi, a maioria tem uma impressora só Santa Maria que tem 2, e o resto está mais concentrado aqui realmente nas Sacres, né, que tem maior quantidade de pessoas utilizando, né. A reitoria hoje a gente tinha algumas impressoras reservadas para a reitoria, mas como ainda estamos em trabalho remoto, a gente acabou emprestando essas impressoras para as outras unidades. Então, já temos aí um problema. A gente sabe que tem uma demanda já maior do que a quantidade de impressoras que nós temos. E essa é uma das questões a serem discutidas. Quantas impressoras a universidade precisa, né? Em relação ao pagamento, essas impressoras elas têm uma franquia. Então, essa franquia foi feita a partir de um histórico de utilização, né? Então, cada tipo de impressora tem uma franquia. Há um exemplo aqui, cada campus tem uma impressora branco e preto de maior porte. Então, a gente soma todas as folhas impressas desse mesmo tipo de equipamento e a gente calcula uma franquia. Qual é a vantagem disso? Que se, de repente, Barra imprime menos no mês e a Sacres imprime mais, a gente tem essa compensação aí no valor da franquia. Então, a gente paga a franquia independente da quantidade de folhas impressas, e se a gente ultrapassa a franquia, a gente paga por folha, cada folha extra. Certo? Então, a gente tem um contrato que o custo todo, ele é na reitoria, inclusive por essa dificuldade hoje de separar para cada unidade qual é o valor do custo das suas impressões, porque a gente tem essa franquia aí com todas as impressoras juntas, as que são do mesmo tipo. Né? Então, a primeira discussão, como eu falei, seria quantas impressoras a universidade precisa, sabendo que quanto mais impressoras tivermos, o custo aumenta. Né, porque tem toda a questão de manutenção durante todos esses anos da impressora. Então, eles fazem troca do toner, eles fazem troca do cilindro, as manutenções que forem necessárias. O segundo ponto que a gente teria que levantar, quais são as franquias das impressoras? Quando a gente fez, não tinha pandemia, então eu acredito que o uso era maior. Né? Então, qual é o uso atual das impressoras? E o terceiro ponto é também discutir essa questão do custo. Né? Se vai continuar centralizado ou se a gente vai escrever um termo de referência que a gente consiga separar os custos para as unidades. Né? Então, aí dividir o custeio.
Certo? Então, essas 3 discussões são as principais para essa comissão aí trazer para a gente. Para o ano que vem, a gente fazer essa licitação. Eu não sei se a Jaqueline quer colocar mais alguma coisa. Tá, já. Gostaria, Vanessa. Um outro ponto que seria interessante verificar também, que a gente já está passando por uma dificuldade hoje, não só nos campos fora de sede, como na própria Campus Heitor Edgar Santos, é com relação às concessões de reprografia. Depois da pandemia e tudo, as cópias, né, reproduções solicitadas pelos docentes, ou até mesmo o volume que os alunos tinham para fazer nas copiadoras, elas caiu drasticamente, né? Você trabalha muito mais hoje com PDFs, com documentos online, do que efetivamente com documentos impressos. Isso gerou o quê? No Reitor Edgar Santos, que era onde nós tínhamos um contrato vigente, a empresa solicitou rescisão contratual e agora a gente já está no novo procedimento licitatório. Mas, assim, com chances muito pequenas mesmo, de haver interessados, considerando os custos que a empresa possui para manter, né, uma estrutura mínima à disposição num horário expandido, como é o Campus Reitor Edgar Santos hoje, né, das 7 até as 10h20 da noite. Então, a gente está com uma baixa expectativa de que o novo procedimento licitatório dê certo. Eu tenho também aberto processos em andamento de Santa Maria da Vitória, e recentemente nós tivemos de Lapa também, mas o de Lapa também nós repetimos o certame 2 vezes e não houveram interessados. Então, acredito que seja interessante também a comissão levar em consideração o fato de, já que a universidade não está conseguindo atrair o mercado externo para garantir que esse serviço esteja acontecendo no âmbito institucional, se seria vantajoso para, né, a instituição assumir esses custos de reprodução de documentos e como isso se daria, né, considerando o nosso cenário de custeio cada vez mais restrito. Então, eu acredito que seja um ponto relevante para a comissão também levar em consideração, não apenas as necessidades de docentes e técnicos administrativos, mas também dos discentes que, porventura, possam utilizar esse serviço nos campos. Pronto, também coloquei aqui, então, Jaqueline, questão da reprografia. Alain? Oi, gente. Vanessa, na verdade, tem uma demanda, né, específica também dessa questão do retorno das atividades presenciais, né? Então, desde o ano passado, a gente já vem tentando fazer diversas atividades e principalmente os eventos de forma presencial. E isso voltou a gerar uma demanda que é a impressão de banners, tá? Antigamente a gente tinha uma impressora, uma plotter grande que imprimia os banners. Atualmente a gente está fazendo isso a partir de processos específicos, né, de aquisição desses produtos, e eu acho que uma demanda interessante seria fazer um estudo dentro desse processo de viabilidade, para saber se a gente conseguiria economizar um recurso tendo uma impressora plotter imprimindo a gente aqui esses banners, ou pedindo isso pelos meios que a gente vem fazendo atualmente, né? E eu falo isso porque, de fato, os banners têm saído com um custo bem alto dentro do que a gente tem visto, assim, e eventualmente pode ser que fique mais barato ter uma impressora aqui para a gente poder fazer esse processo, entendeu? Sobre a plotter, até a gente tinha no antigo contrato. Por que a gente não tem nesse? Uhum. Porque tem uma orientação do governo sobre outsourcing de impressão e ele veda a contratação de plotter. Outsourcing de impressão é só para impressoras, impressoras e digitalização. Então, ele não engloba plotter e nem impressora 3D e nem outros tipos de equipamento. Então, não entraria junto nesse contrato. Entendi. Entendeu? Porque realmente são orientações do governo em relação a isso. Beleza, então foi desconhecimento. Fazer um estudo separado. Agora, só uma opinião minha, é bem difícil a gente adquirir equipamentos hoje, porque se tem qualquer coisa que estraga, a gente não tem manutenção. Então, de qualquer jeito, eu sempre acho que
agora é mais fácil a gente contratar serviços, né? Não, A gente não. já tinha serviço também, inclusive, de impressão, Não, porque assim, se de quebra fato, a alguma ideia coisa, era, se a gente pudesse ter isso num contrato lá, seria né? excelente, Contrato, aí funcionaria talvez melhor, mas comprar uma plotter para a gente fazer, de fato, não é viável, não. É não é melhor fazer viável, então contrato teria que fazer outro estudo técnico para uma contratação de serviço não. Uhum. dessa natureza, porque esse daqui é bem específico, o governo fala que é bem específico para esse tipo que a gente usa, né, de impressão, pequenos, até A3, que é permite. Obrigado, Vanessa. Nada. E outra coisa que eu pensei também, que a gente podia também colocar um estudo também das diretrizes principais de impressão. Por exemplo, esses dias teve uma discussão se a gente mantém o login das impressoras ou não. Por que foi colocado o login? Porque a gente teve várias denúncias aí de estudantes usando o centro de impressão que hoje não é permitido. Então, usa o pendrive e imprime. Às vezes imprime mais de 1.000 cópias, entendeu? E aí a gente está pagando, sendo que não seria permitido. Então, por isso a gente colocou esse controle maior. Mas não teria toda essa discussão também de quais são as diretrizes básicas. Vai ter cota, não vai ter cota, vai ter esse controle de impressão, cada centro vai pagar pelas impressões dos seus servidores ou vai pagar pela impressora, uma franquia definida. Então, tudo isso essa comissão discutiria. Então, essa seria a ideia. Aí eu pensei na composição da comissão, a minha sugestão seria um membro da Protic, porque nós temos os dados, né, do histórico das impressões e conhecimento do contrato, pelo menos um representante dos centros, um representante da Proplan, nessa questão aí dos custos, e um representante da Sacres, que é onde tem a maior quantidade de impressões. Não sei se vocês concordam, e se também tenha mais alguém que queira participar da comissão. Se vocês concordam, então depois eu peço esses representantes para essas unidades e daí emito a portaria. Pode ser? Então, fica certo esse ponto. Mais alguma dúvida? Então tá, vou passar para o próximo ponto de pauta, que é a apreciação da política de backup e restauração de dados da UFOB. No último mês, nós tivemos a aprovação da política de segurança da informação, né, que até passou na reunião ordinária do Consune desse mês. Então, essa política de backup já é uma norma complementar dessa política de segurança da informação, né? Estamos aí caminhando para o amadurecimento da política de segurança. Para esse ponto de pauta, eu convidei o servidor da Protic, o Elivelton, como representante da comissão, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para Elivelton, para ele falar um pouquinho sobre essa política. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como a Vanessa já me apresentou, né, me chamo Elivelton, trabalho na CIS Protic, sou um dos membros da comissão formada para o desenvolvimento da política de backup e restauração de dados. Sendo bem breve em relação a essa política, é uma política que nos dará um norte em relação ao processo de backup, né, cópia de segurança, e restauração dos arquivos e sistemas da nossa universidade, tendo como pontos importantes a segurança dos nossos arquivos e a celeridade no retorno dos nossos serviços em caso de algum incidente externo ou interno. Tá? Estou à disposição para demais dúvidas. Obrigado. Obrigada, Elivelton. Então, como Elivelton falou, quem também leu o documento, viu que o foco do nosso backup são os dados dos nossos sistemas, em especial os mais críticos, como o SIG, o Caju, né, o Pérgamo. Então, a política está sendo feita mais para a gente gerenciar melhor esses backups. Né? Temos respondido auditorias, esse ano a gente já respondeu uma auditoria e um diagnóstico em relação a backup e segurança da informação, e a gente faz o backup, a gente tem todos os procedimentos, mas a gente não tem nada documentado. Então, a gente não tem uma política, a gente não tem um plano que seja assim, não tem nada documentado para que a gente possa comprovar o que a gente faz. Então, essa política vem também para reforçar essa necessidade aí de documentação de todas as atividades. Todos receberam
o documento, então eu abro para discussão, para contribuições. Elivelto também vai ajudar aqui para tirar dúvidas. Lembrando que esse documento, ele está sendo aprovado aqui, ele vai para a Câmara de Gestão Administrativa e Governança. Vai ser aberto para a comunidade, para contribuições, né? E vai ser discutido lá também. Alguma contribuição, alguma dúvida? Não? Não tendo, então, nenhuma dúvida, eu passo para o regime de votação. Todos os que concordam com a aprovação da política de backup e restauração de dados digitais da UFOB, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções se manifestem pelo chat. Então, a política foi aprovada por unanimidade. Não tendo mais nenhum ponto de pauta, eu agradeço a todos. Reunião rápida. Então, estamos à disposição aí. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Darlan, você entrou agora? Oi. Não, tô desde o início lá.